Amém. Eu quero ler com vocês 4 textos rapidamente no livro do Apocalipse, que eu prometi semana passada que eu iria compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo ou por acontecer, né? E eu quero falar com vocês rapidamente sobre as luas de sangue. Então vamos ler Apocalipse 6:12, Apocalipse 8:12, Apocalipse 12:1 e Apocalipse 21:23. Se der tempo no finalzinho também, eu quero colocar um videozinho para vocês ouvirem de algo interessante. Vamos lá, 6:12. Quem não achou, acompanhe ali. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Todo mundo achou? Acompanhando? Agora o 8:12. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E o 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Muito bem, eu quero compartilhar com você algo importante, que vocês vão certamente ouvir falar daqui para frente, na mídia provavelmente, sobre as 4 luas de sangue, tá? Nesse gráfico, nós temos 4 luas de sangue, né? E o sol, o eclipse do sol, né? O sol negro, como a própria profecia diz, o sol negro, escuro e negro, como um pano de saco, e as 4 luas em volta, né? E ali tem datas: Páscoa, né? Passover, 15 de abril de 2014, o Sukkot, que é a Tabernáculos, 8 de outubro, né? De 2014, aí nós temos o mês de Nissan e Adar, né? 29/1, que equivale ao nosso abril-maio, ou março-abril, na verdade, março-abril, 20 de abril de 2015, nós temos outra Páscoa em 4 de maio de 2015, não, de janeiro, fevereiro, março, abril de 2015, lá embaixo é março, né? Abril de 2015, e outro Sukkot, que é Tabernáculos, em 28 de setembro de 2015. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é alguns textos bíblicos interessantes. Gênesis 1:14 fala de sinais no céu. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Então, nós temos uma palavra bem clara na Bíblia, apresentado pelo próprio Deus, dizendo que os luminares nos serviriam de sinais, né? E para tempos determinados, para dias e para anos. Então seria mais ou menos o seguinte, como diz o John Hague, os céus são o outdoor de Deus, o billboard, né? Ele diz que the heavens are God's billboard. Então quando Deus quer falar alguma coisa para a humanidade, o que ele usa? Ele usa esse outdoor, ele usa esse billboard, que é o céu, através de sinais pré-estabelecidos, que ele mesmo já programou, já que o céu funciona dentro de uma matemática, né, dentro de um ciclo matemático, e ele já estabeleceu de tal forma que ele pudesse se comunicar conosco. Portanto,
considerar sinais nos céus não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com essa prática pagã. A coisa vira paganismo quando a pessoa vai além disto e acaba adorando os astros ou consultando os astros na tentativa de prever o futuro, na tentativa de saber o seu destino e coisa dessa natureza, aí vira astrologia e isso aí é pecado. Mas o próprio Deus determinou que os luminares os serviriam de sinais. Então nós temos profecias, e na verdade a lua aparece na Bíblia como símbolo de Israel. Gênesis 37, 9, e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, a Bíblia apresenta a lua como símbolo na época da mãe de José, não é? Mas que na verdade é usada como símbolo da própria nação de Israel. As estrelas como símbolo dos irmãos e o sol como símbolo do seu próprio pai, né? Gênesis 37, 9. Aí Números 28, 14 fala, e as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um bezerro e a terça parte de um rim para um carneiro e a quarta parte de um rim para um carneiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Então o que Deus fez? Deus deu a Israel um calendário lunar. Nós usamos um calendário solar, né? O nosso calendário, o calendário gregoriano é solar, ou seja, nós calculamos o tempo contando o tempo que a Terra leva para dar uma volta inteira ao redor do Sol. 365 dias, ponto 1/5, né? Acho que ponto 5,3, uma coisa assim. 365 dias. Então o calendário é solar, é um calendário mais preciso. Deus não optou pela precisão. A contagem de tempo de Deus é um pouco diferente. Deus optou pelo calendário lunar por razões diversas. Primeiro, porque a lua seria usada através da Bíblia como símbolo de Israel. Segundo lugar, é que Deus usaria os ciclos da lua como simbolismos para as próprias festas de Israel, mas também como simbolismo para falar à nação de Israel ao longo do tempo. Deus usou a lua para isso, portanto Deus escolheu o calendário lunar. Por isso ele fala sobre holocaustos, celebrações a Deus na lua nova. Apocalipse 12:1, a mulher e o dragão, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, o sol também é símbolo de Deus, né? Símbolo do Deus Pai, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Fica óbvio que essa mulher é Israel, primeiro porque a lua é símbolo de Israel, segundo que as 12 estrelas sobre a cabeça são as 12 tribos, né? Não poderia ser diferente. E aí vem profecia sobre a lua de sangue. Nós temos aquela do capítulo 8 do Apocalipse e nós ainda temos Joel 2, 30, 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, como você viu no próprio slide ali. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Olha bem, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa profecia promete fenômenos na lua antes do grande e terrível dia do Senhor. Portanto, antes do arrebatamento, se nós, os pré-tribulacionistas, estivermos corretos, e antes da grande tribulação. Então, deve-se esperar sinais na lua antes que isso aconteça. Ainda em Joel, capítulo 3, versículo 15, diz: o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Não é? Aqui já falando de algo que vai acontecer durante o processo da grande tribulação, provavelmente quando cair aquele meteoro básico que está profetizado no livro do Apocalipse e certamente, né, bloquear a luz do sol sobre a terra. E ainda Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Literalmente as mesmas palavras, porque o que estava sendo citado era exatamente o que disse o profeta Joel, segundo o apóstolo Pedro. Agora veja bem, irmãos, que coisa interessante. Durante a história, para vocês terem uma ideia como que isto é sério, deixa eu pegar aqui para vocês essa informação. Apenas 3
vezes em 500 anos aconteceu o que eu vou te mostrar. Ok, acho que é esse. Ok. Quão raro seria para você um fenômeno que aconteceu apenas 3 vezes em 500 anos? Muito raro, mais ou menos raro, nada raro, muito raro, não é verdade? Então, existe um fenômeno na Lua chamado de tétrade, que é num período de aproximadamente um ano, não necessariamente de janeiro a dezembro, mas num período de aproximadamente 12 meses, 4 eclipses da Lua num período pequeno de um ano, mais ou menos de um ano, 12 meses, 13 meses. Esse fenômeno é tão raro que nos últimos 500 anos ele aconteceu apenas 3 vezes. Tem um outro fenômeno que são dos eclipses, que acontece, segundo os cientistas, o limite máximo de eclipse que pode acontecer num período semelhante é de 7 eclipses, comparando todos eles, eclipse do Sol, eclipse da Lua e eclipse da Terra. Todos eles combinados juntos, o máximo possível que pode acontecer num período cíclico pequeno como esse, seriam 7. E da Lua, apenas 3 em 500 anos. Então ali nós temos naquele gráfico os 3 períodos que aconteceram. 1492, 1948 e 1967. Quem conhece um pouquinho de história já matou a charada, não é verdade? Do que essas datas representam, mas eu vou apresentar para todos vocês. As 4 luas de sangue de 1492, veja bem, 1492 aconteceu a chamada Inquisição Espanhola. Se você ler sobre isso, foi um grande marco na história de Israel. Tá? Eles foram expulsos da Espanha, muitos foram mortos, é uma história horrível. Tá? Não é muito diferente da Segunda Guerra, não. Claro que não morreu tanta gente, não houve holocausto como na Segunda Guerra, mas é uma história horrível. 1492, Inquisição Espanhola. Em 2 de abril de 1493 aconteceu a primeira lua de sangue, na Páscoa judaica. Em 25 de setembro de 1493 aconteceu a segunda, na festa de tabernáculos. Em 1494, 22 de março de 1494, aconteceu a terceira, na Páscoa. E em 15 de setembro de 1494 aconteceu a quarta, também na festa de tabernáculos. Agora olha bem, é muita coincidência. A primeira na Páscoa de 93, a segunda em Tabernáculos de 93, a terceira na Páscoa de 94 e a quarta em Tabernáculos de 94. Essa é a primeira que aconteceu em 1492, tá? A segunda aconteceu em 1948. Então a primeira foi a Inquisição Espanhola. A segunda foi a chamada Guerra da Independência, quando renasce a nação de Israel, né? Então a primeira lua aconteceu em 13 de abril de 1949, Páscoa. A segunda, em 7 de outubro de 1949, Tabernáculos. A terceira, 22 de abril de 1950, Páscoa. Isso foi tirado do site da NASA, by the way, tá? 26 de setembro de 1950, Tabernáculos, a quarta. Então, de novo, a primeira na Páscoa de 1949, a segunda em Tabernáculos de 1949, a terceira em Páscoa de 1950 e a quarta em Tabernáculos de 1950. De novo, dentro de um período aproximado de um ano, ou de 12 meses, se você preferir assim, né? Talvez seja mais prático. Então, nós temos o surgimento do Estado de Israel nessa data, e eu acho que a maioria conhece a história, né? Como que a coisa se deu, foi realmente um milagre. Pode uma nação nascer em um dia? Perguntou Isaías, né? E é literalmente o que aconteceu. Uma nação nasceu em um dia com o voto de Minerva de um antissemita. Oswaldo Aranha era antissemita. Ele não gostava do povo de Israel, ele era anti-israelita. Mas não sei como aconteceu, os detalhes da história, no final das contas, o voto dele de Minerva foi o que contribuiu para o surgimento do Estado de Israel.
E a terceira vez, desses 500 anos que nós estamos falando, 1967, a Guerra dos 6 Dias. De novo, a primeira na Páscoa de 67, a segunda em Tabernáculos de 67, a terceira na Páscoa de 68 e a quarta em Tabernáculos de 1968. Tudo isso são datas da NASA, tá? O pastor John Hagee extraiu isso aí de um site da NASA. Aí nós temos o primeiro acontecimento na Inquisição Espanhola, o segundo acontecimento no surgimento da nação de Israel, o terceiro acontecimento na Guerra dos 6 Dias. 3 acontecimentos marcantes históricos. Os judeus acreditam que um eclipse do Sol é uma premonição de algo ruim que vai acontecer com o mundo. E o eclipse da Lua é uma premonição de algo que vai acontecer com a nação de Israel. Porque eles mesmos sabem e admitem que a Lua é símbolo da nação de Israel. Então, a gente tem lido no Apocalipse, por exemplo, dentre outras coisas, a gente tem visto no Apocalipse que o foco da tribulação é na nação de Israel. E se você perceber o que está acontecendo hoje nessas discussão sobre paz, esses acordos que estão sendo costurados, né, entre o povo de Israel e os palestinos, que envolve também os árabes de um modo geral, porque eles estão todos em volta, né, participando desse processo, pressionando de alguma forma, etc. Tudo isso tem a ver com o território do povo. A terra que Deus deu para Israel, que está profetizada lá atrás, é essa aqui, ó. Se Israel fosse dono da terra do jeito que está profetizado, o Estado de Israel seria desse tamanho. Agora olha só. Aqui está o Estado de Israel, ó, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é o Estado de Israel hoje. Sendo que uma boa parte da faixa de Gaza, dessa parte aqui, que dá para o mar Mediterrâneo, está nas mãos dos palestinos. E a negociação de paz é muito simples. Eles não aceitam negociar se o leste de Jerusalém não for dado a eles como capital. Ponto final, fim de discussão. Por isso que ainda não houve acordo. Eles só aceitam acordo se o leste de Jerusalém for dividido e for dado a eles como capital. E o pior não é isso, é que Deus deu a terra para o povo e o limite da terra que Deus deu para o povo é esse que está aqui. Esse é o Estado de Israel no milênio. Ou esse será o Estado de Israel no milênio. Quando então Israel ocupará toda a sua terra, todo o seu espaço, como está profetizado na palavra de Deus. Muito bem, aqui você vê o Iraque, do lado direito está o Irã, logo acima está a Síria, abaixo da Síria está o Líbano e aqui está o Egito, né? E aqui esse território é pedaço da Arábia Saudita. Então, toda essa parte aqui, que seria o norte, que seria o noroeste do Egito, ficaria nas mãos dos judeus. Toda esta parte aqui, que é o leste da Arábia Saudita, ficaria nas mãos dos judeus, não é? Todo esse território aqui, esse pedaço do Iraque, quase todo o território da Síria ficaria nas mãos de Israel e o Líbano inteiro e a Jordânia ficariam nas mãos de Israel. Esse é o território que está profetizado, que está prometido por Deus para o povo. Então você vê o quão distante nós ainda estamos desse cumprimento. E sabe o que a minha mente já não está funcionando direito. Os adeptos da teologia da prosperidade, que na verdade eles são os filhos da teologia da substituição. Existe uma teologia chamada supersessionismo, ou conhecida como teologia da substituição. São os que acreditam que Deus já deu um bico em Israel e que agora o negócio de Deus é com a igreja. Israel já não conta mais na equação. Que a igreja é o novo Israel de Deus. Se a igreja for o novo Israel de Deus e Deus já tiver dado tchau para Israel, então toda a palavra de Deus tem que ser rasgada e jogada para queimar fora. Porque tem muita coisa que não se cumpriu na Bíblia e que se Deus já está
is done with Israel, se Deus já está resolvido com Israel, então Deus não conseguiu cumprir o que prometeu para o seu povo. E isso aí é um problema grave que coloca a credibilidade de Deus em xeque. Então, Deus não terminou com Israel, não vai terminar com Israel. Pelo contrário, Jesus vai governar o mundo a partir de Israel. Então, chegará a esse ponto. Então, todo o Apocalipse, que é a 70ª semana de Israel, tem a ver com território. Por isso que tudo termina no Armagedon. O que é o Armagedon? É o povo se reunindo no Vale de Jezreel para finalmente invadir Israel, tomar a terra, tomar o território geográfico. Tem a ver com isso. Então, Deus não vai deixar, porque Deus tem promessas para o seu povo. Então, nós temos 4 luas de sangue, sendo que 3 em apenas 500 anos. 1493 a 1494, a queda da Espanha, portanto, a Inquisição Espanhola, os judeus foram expulsos, Cristóvão Colombo descobriu a América. Só acontecimentos marcantes da história, tá? 1949 a 1950, logo após o renascimento da nação de Israel. Renasce em 1948, logo após o renascimento da nação, acontecem as 4 luas de sangue. Em 1967 a 1968, a Guerra dos 6 Dias, Israel retoma Jerusalém. Alguém já leu sobre a Guerra dos 6 Dias? Já teve a curiosidade? Eu clamo a você encarecidamente que chegue em casa, leia sobre a Guerra dos 6 Dias. Na minha opinião, a melhor maneira de argumentar contra um ateu é dar para ele a história da Guerra dos 6 Dias para ler. Não tem como ler sobre a Guerra dos 6 Dias e não admitir que existe um Deus no céu que tem uma aliança com essa nação minúscula chamada Israel. Eles tinham voltado para a terra recentemente, estavam sendo treinados pelo exército britânico, eles tinham quase nada de armamento, eles tinham, parece que, uns 5 ou 6 tanques de guerra. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram quadros de tanques, pintaram painéis, tipo outdoor, pintaram painéis simulando tanques, para colocar na fronteira, para o inimigo ver de longe e achar que era tanque de guerra. Eles estavam lutando contra 5 ou 6 nações, não tinham armamento suficiente, não tinham treinamento à altura, e em 6 dias eles derrotaram todos. Então tem fenômenos, por exemplo, na história, o inimigo no deserto, ouvindo cavalaria marchando, ouvindo barulho de helicóptero, de tanque de guerra. Você lembra de algum detalhe, Daniel? Vem cá para poder sair aqui no microfone. Que, by the way, não está ligado. Bateria. Oh my God. Deixa eu tirar ali que eu preciso gravar isso aqui. Pera um pouquinho. Pode começar a falar. E Síria, lá no norte. Sendo que da primeira vez, quem nos acompanhou, quem nos viu, foi um guia turístico que tinha sido soldado em Israel, como é comum lá. Os homens fazem 5 anos de serviço militar. E ele disse assim, eu servi aqui, nós estávamos nas colinas de Golã, que quando vocês forem estudar sobre isso daí, vocês vão lembrar das colinas de Golã, na série de colinas de Golã. E eu vi essas coisas pintadas. Tem coisa lá ainda... Vai cá para você ficar no centro do vídeo lá, para cá. Ainda existe lá alguma dessas coisas pintadas. Por exemplo, como um sentinela com metralhadora, etc. Tem os abrigos que a gente percorre. Mas o que me impressionou muito e emocionou, que eu quis dar o testemunho, foi o que aconteceu na Guerra de 73. A Guerra de 66 eu lembro bem, porque meu pai comentou muito comigo, comentava muito isso comigo. Eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, e está muito vivo na minha mente. Mas quando o nome do camarada era Israel, o Israel lá, o guia, contou que ele lá na colina de Golã disse assim, aconteceu uma coisa que até hoje nós não temos explicação. Os sírios conseguiram tomar a nossa posição aqui nas colinas de Golã. Nós resistimos em 73, mas fomos surpreendidos, era a guerra do Yom Kippur, era um dia sagrado para nós, não esperávamos que eles atacassem, o aviso veio de última hora e eles conseguiram tomar. Quando eles chegaram aqui em cima, a única coisa que nós podíamos fazer era monitorar as comunicações deles.
E nós começamos, e o exército israelense tem tudo gravado, das comunicações das forças sírias, como é normal nesses países de alto nível, e como de tecnologia. E eles chegaram aqui em cima e eles estranharam que não houvesse mais nenhum tanque israelense, não houvesse mais nada. A estrada daqui para Tel Aviv não tinha nenhuma defesa, porque não tem onde montar defesa. Parênteses. Táticas militares, você monta a defesa sempre onde existe elevação. Você geralmente precisa de um monte, uma colina, alguma coisa, você monta a defesa ali. E das colinas de Golã até Tel Aviv é uma planície só, a planície da Galileia, a planície de Saron, aquela que eles chamam de, não sei o nome hebraico agora, é uma coisa muito plana, você olha assim, você vê no horizonte e não tem nada. Ou seja, era só os tanques entrarem na estrada e ir direto. Mas ele disse assim, e de repente eles ficaram com medo. Disseram, não, os israelenses estão com alguma armadilha. Não vamos não. Eles vão acabar conosco se a gente for. E não foram e recuaram. E não tinha nada, não havia nada. Veio uma mentalidade, um espírito de medo neles, e eles não foram. E por isso que Jerusalém não foi tomada, Tel Aviv não foi tomada, e eles não venceram aquela guerra. Uma coisa completamente estranha. E eu, quando me emociono, eu digo assim, meu Deus colocou isso na cabeça deles. E eles têm isso tudo gravado lá, as conversas dos sírios lá. A intervenção divina. O tanque que o senhor está falando aqui, na guerra de independência de Israel, eles tinham 6 coisas que nós chamamos de tanques. Eles chamavam de tanques. Alguns deles, 8 deles, eram como daqui a essa mesa. Cabia 2 pessoas dentro, o motorista que ficava, maquinista, e o cara que ficava lá em cima atirando. Isso não é nada. Os tanques de hoje em dia são daqui lá naquela parede. Eles tinham 8 desses daqui e 2 Shermans. 2. Na guerra da independência. Um deles está no monumento lá em cima. Eles preservam, hoje colocaram no monumento lá. Não se explica como eles venceram aquelas guerras, como eles fizeram aquilo. Só tem uma explicação. A mão do Todo-Poderoso. Amém. Disse assim, chegou a hora do meu povo voltar para eu dar início ao cumprimento das profecias. E aí, botou o relógio para andar. Muita coisa. Vai, não, Paulo, não. Então, e uma das coisas que aconteceu é que os soldados israelitas se vestiam com o uniforme do inimigo e se infiltravam no meio do grupo. Então eles iam mexendo no maquinário, estragando o maquinário, eles iam fazendo esse tipo de coisa. E a segunda coisa muito interessante é que, como eles tinham, acho que tinham 1 ou 2 aviões só de caça, né, que eles tinham recebido da Inglaterra, então como é que faz? Eles descobriram que os aviões estavam todos no Egito, esperando a ordem para decolar e bombardear a cidade. Eles treinaram um piloto para decolar à noite, decolar e aterrissar à noite, sem luz e sem nada. O cara treinou e o cara ficou bom. O cara levantou de madrugada, saiu voando, voo rasante por cima das colinas, chegou no Egito, bombardeou a pista, não estragou um avião, ele bombardeou a pista, foi embora. Ficaram todos os caças lá, perfeitinhos, sem poder levantar voo. Então, irmãos, enfim, isso aqui são apenas alguns detalhes que, se você vai, por isso eu estou te pedindo encarecidamente, leia. Você vai ler, vai chorar, vai dar glória a Deus, porque não tem explicação, só tendo Deus por detrás dessa história, para Israel ter sobrevivido a essa guerra, lutando contra 6 nações, sendo que o Egito era uma delas. O Egito é o 4º exército mais poderoso do mundo, hoje. O 4º exército hoje é o do Egito. E Israel destruiu, venceu todos eles coligados e tomou a cidade de Jerusalém, que passou a ser a sua capital. E os árabes querem de qualquer maneira. O que acontece? De novo está por acontecer. O que aconteceu 3 vezes em 500 anos, está por acontecer de novo. By the way, a primeira já aconteceu, 15 de abril de 2014. Páscoa judaica.
A segunda vai acontecer em 8 de outubro de 2014, na festa de tabernáculos. A terceira vai acontecer em 4 de abril de 2015, outra Páscoa judaica. E a quarta vai acontecer no dia 28 de setembro de 2015, outra festa dos tabernáculos. Pastor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Bom, eu não sei, não posso dizer o que vai acontecer. O que eu posso te garantir é que as 3 vezes nos últimos 500 anos em que aconteceram essas tétrades, são 4 luas de sangue, algo marcante na história aconteceu em relação à história de Israel. É possível que essas 4 luas sejam as luas das profecias? É possível. É possível que não sejam? É possível. Mas eu acho muito difícil que essa tétrade aconteça e nada de marcante aconteça com a nação de Israel. Então, todos os escatólogos estão de olho no que está por acontecer, porque eles sabem que algo está por vir. Esta profecia da lua de sangue, porque acredita-se que a lua de sangue, seja uma tétrade ou não, ela é um dos sinais que marcaria o início da 70ª semana. Então está todo mundo de olho na tétrade, por quê? Porque lua de sangue não é incomum. Se nós pegarmos o calendário astronômico para ver quantos eclipses da lua, na verdade é eclipse da Terra, né? É quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então o reflexo do Sol na atmosfera da Terra dá na Lua esse efeito avermelhado, né? Então você vai encontrar muitos, centenas e centenas, talvez milhares. Mas o segredo está na tétrade. Essas 4 luas de sangue, num período pequeno de um ano, em torno de 12 meses, é algo muito, muito raro, apenas 3 em 500 anos. E a quarta está acontecendo no nosso tempo, na nossa geração. Então as pessoas não sabem disso. A primeira já passou, em 15 de abril de 2014, talvez você saiba que tenha acontecido esse eclipse em abril, mas você não sabia que esse eclipse faz parte de uma série de 4 e que isso é algo extremamente raro. Então, como a Bíblia diz que esses luminares estão aí como sinal no céu, eu tenho que levar isso muito a sério. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E onde Bom. encontrar essas datas? Oi? Repete. Onde encontrar as datas? No site da NASA. Esse data até 2015 já está. Todas essas datas estão no site da NASA. Qualquer um pode ir lá e ver. Procurar que vai achar. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde eu encontrarei as guerras dos 6 dias? Google. Qualquer coisa que você queira achar, você acha no Google. Qualquer coisa. Esses dias eu coloquei no Google assim, como ganhar dinheiro. Aí o Google respondeu, trabalhando. Matar e futar mortais. Matar e futar mortais. É isso aí. Pastor, e sobre os alinhamentos dos planetas? Então, isso aí é a história de 2012, né? Aquela história de 2012, né? Que o povo usou para vender muito livro, fazer filme, aquela história toda. O que acontece é o seguinte, o argumento era a perfilação da Terra em relação ao sistema solar como centro da galáxia. Só que isso é extremamente relativo. A galáxia é uma espiral, a galáxia é um ovo. O centro da galáxia é o alinhamento da Terra com o centro da galáxia em qualquer época, em qualquer lugar, dependendo apenas do seu ponto de vista. Entendeu? Então, isso foi usado naquela época para manipular essa informação de 2014, porque eles tinham interesse de, primeiro, vender muita coisa, vender material. Em segundo lugar, é que eles usam esse tipo de distração para promover uma agenda que eles querem promover às escondidas, sem que as pessoas prestem atenção, eles mantêm sempre as pessoas distraídas com alguma coisa que interessa. Entendeu? E o alinhamento do planeta no sistema solar, pelo menos, não é algo tão incomum. Não acontece todo dia, lógico, mas não tem tanto significado como o que nós estamos mostrando aí, porque, biblicamente falando, existe previsão para essas coisas.
para eclipse do Sol, da Lua e da Terra. Entendeu? Alguma pergunta até aí? Eu quero passar uma outra informação para vocês, porque semana que vem é a nossa última aula. Tudo perto? Eu preciso de mais 5 minutos. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10. Pega 10 mesmo, vai lá. Muito bem. É rapidinho mesmo. Eu quero passar para vocês uma informação, vocês vão pesquisar depois. Tá? Quem são os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates? Apocalipse 9,14. E o qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos são seres importantes nas profecias, porque eles são os responsáveis, junto com os outros 3 em forma de rã, são os responsáveis pela execução do Armagedon. Tá? Esses primeiros 4, eles têm uma função muito importante no governo do anticristo, porque são eles que matam as pessoas. Eles recebem a ordem para dizimar 1/3 do planeta Terra. Nós estamos falando de 2,5 bilhões de pessoas. Não é? São 7 bilhões, dividido em 3, não é isso? Dá isso aí, 2,8, né? Mais ou menos. Então, você imagina, é muita gente. Parece impossível, né, pastor? Será? Isso é muito difícil. Parece que é impossível. Mas na época da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava em relativa paz, de repente estoura a Segunda Guerra Mundial e 20 e poucos milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas foram assassinadas, foram mortas, exterminadas, do nada. Aí não, isso não pode acontecer mais e tal, blá, 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 blá. O que acontece? Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Mais 65 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Então tudo que precisa é de um louco, um doido, com poder nas mãos. Não precisa mais do que isso. E resolver fazer uma loucura qualquer. Então, Inclusive, sábado foi aniversário do assassinato da Primeira Guerra Mundial. exatamente. O chanceler da Áustria. Exatamente. E que dispara todo o processo, né? Então, esses 4 anjos me chamam a atenção porque eles são o gatilho que dispara o processo da matança. Tá? Deixa eu te mostrar o que é o rio Eufrates, porque às vezes nem todo mundo tem na mente. Olha bem. Ele nasce na Turquia, corta toda a Síria, todo o Iraque e deságua no Irã, no Estreito de Hormuz ali, no território do Irã. Então, basicamente, 1, 2, 3, 4 nações. As 4 nações por onde passa o rio Eufrates são 100, não 99,9, 100% islâmicas. Todas as 4. Agora, escuta bem essa. O norte da Síria, o norte do Iraque, na verdade, a Síria e o Iraque, porque a Babilônia acabou conquistando, tomando aquela área ali, dominou a Síria, que era o norte do Iraque, e o território da Síria. Tá? Então, aquela região ali que você está vendo no Iraque, onde era o centro, deixa eu apontar aqui com, cadê meu nível 5? Acho que você botou lá dentro de novo. Hã? Botou lá? Logo minha caneta, pelo amor de Deus. Quem foi lá foi o pastor Daniel. Ah, tá vendo? Parcela. Pastor Marcelo tem. Então, essa região aqui de Bagdá, basicamente era a região da cidade de Babilônia, um pouco mais ao sul. Aqui ao norte ficava a capital de Nínive, a capital da Assíria. Todo esse território aqui era um território chamado babilônico. Aí o que acontece? Vem a Pérsia, que é o Irã, e toma esse território,
vem a Grécia, que está um pouco mais aqui ao norte, e toma todo esse território, e vem a Roma, que está um pouco lá mais para cima, vem e toma todo esse território. Resumo da ópera. Todo o cenário bíblico que a gente lê das profecias está acontecendo nesse território. Todo ele, sem nenhuma exceção. Tá? Por isso que boa parte das profecias cita o mar Mediterrâneo. O grande mar é o mar que vivia uma besta ou 4 bestas combatendo no grande mar. É o mar Mediterrâneo. Está tudo acontecendo aqui. Então, a profecia sobre esse rio, primeiro, fala sobre os demônios, os anjos caídos, logicamente, que estão presos junto ao rio Eufrates e que serão soltos. Depois, o rio tem que secar para que os reis do Oriente possam vir cruzar o rio Eufrates para entrar dentro de Jerusalém, porque o Oriente está aqui, eles têm que vir de lá para cá para poder entrar dentro da nação de Israel. Então, a pergunta fica: que demônios são esses? Se você for no Google e colocar lá os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, você vai encontrar um monte de comentário, mas nenhum comentário especificamente sobre a origem desses anjos, porque primeiro a Bíblia não diz abertamente quem são esses anjos. Até que me deu uma epífane, que eu quero que você pense em cima disso. Quantas nações estão representadas na estátua do capítulo 2? 4. Quantas nações estão representadas nos chifres do carneiro? 4 também? Muito bem. Você não acha curioso que sejam exatamente 4 anjos presos junto ao rio Eufrates? Me parece, que agora eu estou colocando aqui para você pensar, me parece que esses anjos foram presos junto ao rio Eufrates porque eles são espíritos territoriais. Eles estão presos lá porque, na verdade, eles não podem ir para um outro lugar, eles são territoriais. Aí eu lembrei do capítulo 4 de Daniel que nós estudamos, quando Deus manda cortar a árvore, mas deixar as raízes no chão. Deixa as raízes aí, molhando como o orvalho do céu. Porque Deus tinha propósito nessa suposta árvore no futuro. Não é verdade? Então, eu imagino se esses 4 anjos não seriam exatamente os 4 principados desses impérios. Porque a pergunta é a seguinte: para onde que esses principados vão quando os impérios caem e se levantam outro império? Já que o reino das trevas é territorial. Quando Jesus encontra com aquele endemoniado de Gadara, o que acontece? Não nos mande para fora dessa região. A preocupação deles era de ser mandado para fora daquela região. E, curiosamente, Jesus permite, autoriza que eles entrem nos porcos, os porcos se jogam no mar e os porcos morreram afogados, mas não os demônios. Entendeu? Os porcos morreram afogados, os demônios saíram dali e foram aprontar outro em algum lugar. O que eu acho curioso é de Jesus ter permitido, ter aceitado. O que prova que esse territorialismo é respeitado por Deus, porque esse territorialismo, de alguma forma, atende à expectativa profética de Deus para os acontecimentos que estão por vir. Estão entendendo? Então nós temos os 4 impérios do passado, todos eles caídos: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Aí levanta-se o império seguinte, que é o otomano. Também caiu o império otomano, by the way, é a Turquia, o império turco, não é? Se resume hoje na Turquia, tá? É exatamente onde nasce o rio Eufrates. O rio Eufrates, vou colocar dessa forma: o rio Eufrates nasce no território do último império das profecias. Porque, embora a Bíblia não cite o Império Otomano por nome, não é? Mas o capítulo 17 diz claramente que o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, literalmente, o Império Otomano é o que sucedeu ao romano. E esse rio nasce exatamente ali. Então, esses 4, estou colocando isso para você pensar, por quê? Porque no meu coração há essa teoria muito forte de que o Islã ajudará a cumprir boa parte dessas profecias. Não vou dizer tudo, mas boa parte dessas profecias serão cumpridas pelo Islã. Tá? E os 4 demônios que fazem tudo isso acontecer, na verdade, os 7, né? São esses 4 que estão presos junto ao rio Eufrates, e 3 em forma de rã, que são liberados da boca da besta, do falso profeta e do dragão.
7 espíritos. Todos eles são liberados nessa região, todos eles, e eles são os responsáveis por matar a terça parte da Terra e por causar o Armagedon. Então, é possível que esses demônios sejam esses 4 principados. À medida que os impérios foram caindo, Deus foi aprisionando eles junto ao rio Eufrates, porque são espíritos territoriais. O rio Eufrates é hoje o território fluvial mais vigiado do Oriente Médio. Essa história do Obama, de que as tropas todas vieram embora do Iraque, que agora mandou 300 advisors, né, para poder ajudar nesse negócio, isso é a história da carochinha. A segunda ou terceira base, maior base militar dos Estados Unidos está no Iraque hoje, enquanto eu estou falando aqui. Tem soldados no Iraque, famílias de militares no Iraque, que nunca nem vão sair de lá. São estrategistas que por lá ficam para poder mapear a região, para poder produzir serviço de inteligência para o exército e coisas dessa natureza. Os Estados Unidos da América sabiam dessa invasão dos rebeldes assírios e curdos antes de acontecer. O Iraque não sabia e os Estados Unidos da América já sabiam. Por que eles sabiam? Porque tem serviço de inteligência plantado lá. São soldados fortemente armados, com armas de última geração, barcos de última geração, patrulhando o rio Eufrates, porque é uma região extremamente sensível, hoje muito volátil, mundialmente falando, e nós sabemos que tudo isso tem a ver com o cumprimento das profecias. Então, eu acho muito curioso que sejam 4 demônios, sendo que exatamente 4 territórios na estátua e 4 territórios no bode, que no final aparece para poder liberar o anticristo. Que, by the way, é um bode mais ou menos parecido com esse aí. Exatamente com 4 chifres. E eu fui ler sobre isso aí, eu descobri que o bode com 4 chifres é algo até comum naquela região, inclusive. É um fenômeno, digamos assim, bem comum, bodes com 4 chifres. Tem também com 3, mas com 4 chifres ainda é mais comum do que com 3 chifres. Então, eu acho realmente impressionante como que a Bíblia trate tudo isso com tanto rigor e que tudo esteja acontecendo da forma apropriada. O que me leva a concluir que, se esses demônios forem os principados dessas 4 nações, tudo isso prova 2 coisas. Número 1, realmente o cumprimento da profecia tem tudo a ver com a história dessas nações, como diz Apocalipse capítulo 17. E número 2, tudo isso está intimamente ligado com o Islã. Semana que vem me cobre, eu vou passar um vídeo para vocês, que o nosso tempo já estourou, tem tempo, né? Acho que já deu 10h30 ou não? Não. Ah, não deu ainda? 10h21. 10h21. Então vocês aguentam um videozinho de 10 minutos? Eu quero que vocês vejam algo então, tá? Porque eu quero encerrar na semana que vem falando com vocês sobre uma profecia islâmica a respeito, também quem não leu sobre isso, eu recomendo que leia, tá? Existe uma profecia islâmica no Hadith. Para quem não sabe, o Islã tem 2 livros, né, sagrados. Tem o Alcorão, que seria a Bíblia deles, e tem o Hadith. O Hadith, ele é tão sagrado quanto, mas ele tem menos valor de lei, né? O Hadith é toda a tradição oral deixada por Maomé e por Fátima. Então eles pegaram tudo e colocaram num livro que se chama Hadith. Então você não encontra profecias do Messias islâmico no Alcorão, mas você encontra no Hadith. Então basicamente é o seguinte, antes de eu colocar o vídeo. Quando surgiu o Islã, fundado por Maomé, os líderes que sucederam Maomé, tá, chamado de imã, é uma palavra usada como se fosse pastor no meio evangélico, padre no meio, ou sacerdote no judaísmo, etc. Imã. Esses imãs, eles eram os sucessores de Maomé e aqueles, portanto, que tinham direito de interpretar o Alcorão para que as demais pessoas seguissem. Bom, no andamento houve a divisão, as 2 vertentes, xiita e sunita.
E eles começaram então a disputar o direito de serem a vertente principal do Islã. Essa disputa está até hoje. O que acontece? O 11º imã xiita foi perseguido. Na verdade, os sunitas vieram matando os imãs dos xiitas ao longo do tempo, porque eles queriam exercer domínio sobre a vertente. E quando chegou no 11º, eles com medo de que ele também fosse assassinado, pegou o filho dele, desse 11º, que estava a ponto de ser assassinado, e esconderam ele num lugar, num poço, numa caverna. Era um menino. Até que, por fim, mataram o 11º. E o filho dele foi escondido, nunca encontraram. Surgiu a profecia do 12º imã, que é o filho desse 11º, que foi morto, que foi escondido num poço. Esse 12º imã é chamado de Mahdi, M-A-H-D-I, Mahdi, ou Al-Mahdi, ou Todo-Poderoso Mahdi. Esse cara, eu vou colocar para você aqui, que eu acho que vale a pena você ver isso. A profecia do 12º imã. Eu acho realmente impressionante. E aí você me diga com quem que esse cara se parece. Eu vou ler a profecia do jeito que você encontra ela no Hadith e você me diz com quem que ele se parece. Profecia sobre o Mahdi. Será um descendente de Maomé e filho de Fátima. Terá uma testa larga e nariz pontudo. Retornará pouco antes do fim do mundo. Sua aparição será precedida por uma série de eventos proféticos durante 3 anos de caos, tirania e opressão mundial. Fugirá de Medina a Meca. Milhares de pessoas prometerão lealdade a ele. Reinará sobre os árabes e o mundo por 7 anos. Erradicará toda a tirania e opressão, trazendo harmonia e paz total. Destruirá os inimigos do Islã. Liderará uma oração em Meca, durante a qual Jesus estará ao seu lado. Jesus se unirá a ele e negará ser o Filho de Deus, provando que os cristãos estão errados. Pode chamar esse cara do que você quiser. A minha Bíblia chama ele de homem do pecado. Chama ele de anticristo. Ou seja, existe uma profecia islâmica paralela à profecia bíblica do anticristo. E tem mais, no mesmo hadith, eles falam de um personagem chamado Dajjal. A outra coisa que o Mahdi fará é que o Mahdi vai matar Dajjal. Porque Dajjal é um enganador que vai surgir no tempo do fim para enganar as nações. E o Mahdi vai matar Dajjal, escuta essa, e vai deixar o corpo de Dajjal exposto em praça pública. Precisa desenhar? Muito bem. Agora eu quero que você veja isso aqui, é só, eu acho que é 8 minutos, ou 10 minutos, uma coisa assim. Eu vou fazendo um resumozinho à medida do possível, porque está em inglês, tá? Mas eu vou ajudar a entender quem não entende. Dentre outras coisas, você vai encontrar, esse vídeo que eu vou mostrar para você aqui é apenas um deles, tá? Dentre muitos outros que você pode encontrar na internet, mas você vai encontrar o ex-presidente do Irã,
que é a Pérsia, e a Bíblia diz, quando a Bíblia fala no capítulo 13 do Apocalipse sobre a besta e sobre o falso profeta, as pessoas prestam um pouco atenção no falso profeta. O grande problema, na verdade, é o falso profeta. Depois lê com calma, Apocalipse 13. As pessoas não prestam atenção no falso profeta do Apocalipse 13. É ele que dá poder à imagem da besta para falar, é o falso profeta. Ele é o causador do problema. E a Bíblia diz que o falso profeta é um carneiro com 2 chifres. João viu na visão um carneiro com 2 chifres. Aí vem Daniel, capítulo 8, versículo 20, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ora, se eu for estritamente textual, o que eu entendo que a Bíblia está me dizendo? O falso profeta vem da Pérsia. Aí, curiosamente, da onde que está saindo a voz profética hoje que anuncia a vinda desse Mahdi? Da Pérsia. O presidente da Pérsia, em várias entrevistas, inclusive na ONU, você pode no Google colocar Ahmadinejad speaking on Mahdi. Vai aparecer um monte de vídeo, inclusive 2 ou 3 dele na ONU, na maior cara de pau, falando da vinda do Mahdi, que vai chegar, vai destruir os inimigos do Islã, e vai trazer paz sobre a Terra, e vai governar sobre o planeta Terra. Ele, inclusive, fala sobre a nova ordem mundial, que o Mahdi vai estabelecer a tão sonhada ordem mundial que os governantes tanto desejam. Mas agora eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Esse é menor, o outro é um pouco maior, por isso que eu quero colocar. Cadê? Ok. Eu vou fazer um resumozinho para quem não entende, tá? بعضی فکر میکنن امام در دوران غیبت وقتی یه جای مشغول زندگی خودشه کاری As pessoas acreditam que o Mahdi está vivendo escondido, alheio aos problemas da humanidade. Se fosse o caso, وجودی باقی نمیمون não haveria nem existência. هستی به هم میریخت Tudo seria um caos. امام مدیریت میکنن O Mahdi, que é o imã escondido, ele cuida de todos os problemas. بعضی فکر میکنن امام در دوران غیبت Alguns acreditam que está vivendo separadamente aqui da vida do lugar, sem se preocupar com os problemas da humanidade. چون این کاری به کار بلند نداشت Nesse caso, وجودی باقی نمیمون não haveria nem existência. همه هستی به هم میریخت Tudo seria um caos. امام مدیریت میکنن Porque o Mahdi cuida de todos os problemas do mundo. Olha bem o que ele está dizendo, hein? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الله لا. Ele continua falando, ele é mais 8 minutos, só que travou aqui. Mais para frente ele continua falando. Ele está dizendo o seguinte: algumas pessoas estão dizendo por aí que o Hidden Imam, que é esse imã que está escondido, o 12º, ele está vivendo a vida dele por aí alheio dos problemas da humanidade. Então, se isso fosse verdade, nem existência haveria. Na verdade, ele está cuidando, ele diz assim, ele está cuidando de todos os afés do mundo. Então, para ele, na mentalidade dele, que está profetizando a vinda desse Mahdi, para ele, o Mahdi, que é uma figura sobrenatural, você imagina, esse menino está escondido num poço aí desde há uns 300, 400 anos atrás. Então é uma figura sobrenatural, que eles confundem essa figura com o próprio Alá. Entendem? Por isso que é a figura perfeita para o anticristo. É a figura perfeita, pelo menos com o tipo do anticristo. Então, na mente dele, na profecia dele, esse suposto imã, ele já existe, ele está por aí, as pessoas estão dizendo que ele está escondido por aí vivendo a sua vida. Não, ele está por aí, ele não apareceu, mas ele já está cuidando dos affairs. Ele já está cuidando das coisas, já está influenciando a vida, tomando decisões e etc. Estão entendendo? Existe a história desse indivíduo. Existe um indivíduo no mercado comum europeu que ele não aparece, não é?
só aparecem essas pessoas que a gente vê na televisão, os presidentes de países e a presidente do FMI, eu falo do FBI, do FMI e por aí. Mas esse cara, ele não aparece. É uma figura que ninguém sabe exatamente quem ele é. É ele que convoca as reuniões, ele dá ordens, ele atende às reuniões do Bilderbergs, que são essa reunião secreta dos líderes mundiais, e as pessoas ficam caçando, tentando descobrir essa pessoa, ter foto, ter nome, ele nunca aparece na mídia. Ele não aparece porque ele não quer, é proposital. Primeiro que essas pessoas controlam a mídia. Não é? Então, ele está dizendo que o Mahdi já existe e ele está cuidando dos afetos do mundo, das coisas do mundo. Ele não está alheio, não. Mas que tem a época certa em que ele vai vir, vai se manifestar. Agora, você imagina, essa profecia é venerada por todos os muçulmanos. Eu estou falando de 1,2 bilhão de muçulmanos. Imagine você o que vai acontecer quando aparecer um cara e que todo mundo disser, esse é o Mahdi. Apareceu o Mahdi. O que você acha que vai acontecer com 1,2 bilhão de fanáticos muçulmanos espalhados pelo planeta Terra? Estão entendendo? Aí você entende a profecia do Armagedon, quando esses demônios são soltos, um exército de 200 milhões de cavaleiros são vistos por João, indo em direção à Terra Santa para invadir Israel. 200 milhões. Isso é fichinha, o Islã tem 1,2 bilhão. Isso é fichinha. Eles conseguem muito mais do que isso, muito mais do que 200 milhões. João viu 200 milhões, porque provavelmente nem mais do que isso cabe também naquela região. E eles vão julgar suficiente 200 milhões para poder tomar Israel. E coincidência ou não, só me manter informado do horário, porque coincidência ou não, numa das profecias de Jerusalém, a profecia diz que metade da cidade será tomada cativa. Metade da cidade. Deixa eu terminar com você lendo algo aqui, depois você digita lá o que eu te falei, você pode ver vários vídeos, inclusive, eu sugiro que você pesquise sobre isso, tá? Deixa eu te mostrar algo aqui. Abra comigo em Mateus. Pode ser capítulo 24, versículo 16. Quando você abre, eu vou ver se eu coloco um mapa ali para você entender o que eu vou te dizer aqui, porque se você não tem de cabeça o mapa de Israel, talvez você não vai entender o que esse versículo está dizendo. Abre aí que eu vou jogar um mapa ali para te ajudar na compreensão. Tantos slides que na hora que eu preciso de um, eu não sei onde eles estão. Esse aqui acho que está bom, deixa eu ver. Ok, vou jogar esse aqui. Ué, que houve?
maioria de Israel, né? No centro. Muito bem. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Olha bem. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Olha bem. Então os que estiverem aonde? Na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a tirar coisa alguma em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa vulga não dê no sábado. Tá? Pegaram aí, né? O que acontece? Eu queria um mapa um pouco maior, mas não vai dar tempo de procurar agora. Tá? Bom, Jerusalém está mais ou menos aqui no centro que você está vendo. Tá? Nessa região aqui. O que acontece? A disputa hoje pelo território de Israel, pelos palestinos, se concentra exatamente na Judéia. Então, tem uma faixazinha bem aqui, não sei se você está vendo, essa faixazinha aqui é a faixa de Gaza. Tá? Bem pequenininha aqui. Eles querem a metade de Jerusalém como capital, e eles querem que todos os judeus, que hoje são 665 mil judeus, que estão estabelecidos nesta região, onde está a faixa de Gaza. Tá? Antes da Guerra dos 6 Dias, não tinha judeu nenhum naquela região, era uma região toda árabe. Eles tomaram a cidade, tomaram a região, e os judeus começaram a mudar para lá, os governos foram autorizando. Hoje são 665 mil famílias vivendo naquela região. Você ouve falar na televisão todo dia sobre assentamentos. Muito bem. Eles estavam alinhavando há pouco tempo atrás, saiu inclusive nos jornais lá de Jerusalém Post, se não me engano, coisas que eles não queriam que saísse na mídia, porque eles dizem que quando sai na mídia atrapalha, não sei o que e tal, e o acordo era mais ou menos o seguinte: eles assinarem agora, porque o presidente atual, o primeiro-ministro, na verdade, não aceita negociar Jerusalém. Já falou várias vezes. Mas como parece que não tem jeito, eles estão aceitando a seguinte noção: vamos fazer um acordo de paz agora, a gente estabelece os termos, tá? E nós deixamos isso para colocar em ação, em pauta, em prática, né, um pouco mais à frente. Mas pelo menos a gente chega aos termos. Aí surgiu a seguinte pergunta: mas como é que nós vamos fazer com os 650 mil famílias judaicas que estão assentadas na Cisjordânia, na faixa de Gaza? Aí o pessoal que está organizando o acordo, Kerry e outros, disseram o seguinte: bom, não tem palestinos vivendo em território judaico, isso são bem tratados, etc. Ora, os judeus que estão na Judéia, que estão nessa região, eles podem continuar lá, desde que eles aceitem estar debaixo do governo palestino. Eles continuam na região e eles vão estar debaixo do governo palestino, debaixo das leis palestinas. Esse acordo está alinhavado. E metade de Jerusalém fica sendo capital do novo Estado palestino. Em contrapartida, eles estão prometendo alinhavar um outro acordo com os árabes para que Israel possa construir o seu templo ao lado da mesquita de Omar. Agora veja bem, me dá 2 minutos, eu te prometo, para te fazer entender isso aqui. Jesus diz assim: quando você ouvir que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, foge da Judéia. Quem estiver na Judéia, corre. Gente, não é muita coincidência? Que se esse acordo for alinhavado, hoje, não estou falando nem de amanhã, daqui a 2, 3, 5 anos, hoje, 650 ou 665 mil famílias judaicas estariam debaixo do poder governamental dos palestinos. E serão os primeiros a serem dizimados a hora que aconteceu o que Jesus está falando, porque essa abominação da desolação é o quê? Ora, o leste de Jerusalém, a cidade de Jerusalém é sagrada. A cidade de Jerusalém é sagrada. Você coloca o templo ao lado da mesquita de Omar, basicamente o que você tem? Você tem um templo profanado. É isso que você tem. E Jesus disse:
Quando a abominação estiver no lugar que Daniel falou, quem estiver na Judéia, fuja. Porque a hora que estourar o problema, que na metade da semana ele quebra o acordo com Israel. Você acha que eles vão atrás de quem primeiro? Eles vão atrás de todos os judeus que estão dentro do território deles. Vai ser um massacre. Aí sabe o que alguns ministérios americanos estão fazendo? Estão fazendo panfletinhos, estão indo e distribuindo na faixa de Gaza para os judeus. Olha, Jesus disse isso. O problema é que eles não acreditam em Jesus. Poucos vão acreditar. Quem acreditar a tempo e sair vai se salvar. Quem não acreditar vai ser esmagado. Porque serão os primeiros judeus a serem mortos, a serem dizimados de forma cruel, porque eles não têm coração, eles matam o seu próprio povo. Serão os judeus que estarão na faixa de Gaza, dentro do território da Judéia, do jeitinho que Jesus falou. Então nós estamos diante desse cumprimento e Deus que nos ajude, irmãos, a acordarmos e ajudarmos a igreja a acordar. Amém. Diga comigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pai, nós te damos graça nesta noite. Obrigado mais uma vez por nos proporcionar este momento, Senhor. Abençoa os teus filhos. Ó Deus, dá uma renovação agora de forças para cada um. E semana que vem estaremos aqui para concluir este estudo em nome de Jesus. Amém.